nós iremos abordar um pouco do conceito de cybercultura e o surgimento das fake news. De princípio, a cybercultura pode ser entendida como uma forma sociocultural que advém da relação de troca entre a sociedade, cultura e as novas tecnologias. Essas novas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e também na nossa visão de mundo. A partir disso, um novo fenômeno vem criando diversas polêmicas e ganhando tamanha proporção na nossa realidade, que são as fake news, ou seja, as notícias falsas. Essas notícias são inventadas e manipuladas. Nesse caso, nós iremos destacar as fake news que são implementadas para fins políticos no contexto brasileiro, ocasionando crimes cibernéticos e trazendo a reflexão da ética através das fake news. Com isso, é criado o conceito de pós-verdade, que é a popularização de falácias a partir das emoções e crenças pessoais. Então, pessoal, como já foi falado, as fake news, elas são notícias de caráter falso, né? E que sempre existiram em nosso meio. O que mudou foi a denominação e os mecanismos utilizados para a propagação dessas notícias. As fake news, ultimamente, elas têm ganhado um poder de persuasão muito grande, o que faz com que conceitos epistemológicos consagrados, consolidados, né, sejam relativizados, percam a força, como, por exemplo, o conceito de verdade. Então, é nesse contexto que o conceito de pós-verdade surge, né? É o conceito que justamente fala sobre, na hora de criar, de modelar a opinião pública, o apelo à emoção, baseado nas opiniões pessoais, tem mais importância do que os fatos em si, né? Então, acaba abrindo-se mão de uma discussão sensata para dar lugar e espaço para emoções como o medo e a raiva, por exemplo. Então, o conceito de pós-verdade associado às fake news pode resultar em fenômenos como as bolhas informacionais, que são mecanismos que aprisionam o indivíduo dentro do seu próprio ponto de vista, ao passo que também condicionam o pensamento e as ações na sociedade, atribuindo a equivocada sensação de mundo correto. Olá, pessoal! Com o advento das novas tecnologias de produção e disseminação do conhecimento, entra em crise, principalmente no campo da ciência e da política, a questão da verdade. No campo da filosofia, muitos pensadores têm se dedicado a discutir essa questão das verdades e das pós-verdades. Mas queremos aqui destacar um filósofo que acreditamos ser o precursor dessas discussões e tem influenciado muito desses pensadores, que é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, as verdades absolutas, elas são uma criação histórica originada principalmente do platonismo e do cristianismo. E ele vai dizer que essa verdade, de certa forma, é um modo de nos domesticar, de nos controlar, digamos assim. Para Nietzsche, todos nós carregamos em nosso interior uma força ativa, uma vontade de potência. E essa vontade faz com que alguns homens queiram subjugar outros homens. E uma dessas formas de subjugação é justamente a criação de certas verdades e acaba controlando e nos guiando como se fôssemos um rebanho. Aqui nesta citação de uma de suas obras, podemos ler o seguinte: agora fixa-se aquilo que doravante deve ser verdade. Quer dizer, descobre-se uma designação uniformemente válida e impositiva das coisas, sendo que a legislação da linguagem fornece também as primeiras leis da verdade. Pois aparece aqui, pela primeira vez, o contraste entre verdade e mentira. E o mentiroso serve-se das designações válidas, as palavras, para fazer o imaginário surgir como efetivo. Logo, a verdade é uma criação puramente humana e as consequências originadas delas, tanto da verdade quanto da mentira, como é o caso que podemos ver das fake news, principalmente na política, e certamente veremos nessas eleições. Olá, pessoal! Vamos refletir um pouco aqui do texto apresentado sobre a propagação das notícias falsas, buscando compreender que existe a perpetuação dessas notícias, que por sua vez são instáveis e dá-se pela confiança das pessoas que creem na veracidade do conteúdo
sem buscar as fontes alternativas? O uso da palavra pós-verdade como se fosse o ponto de interseção entre política e filosofia costuma ser definida brevemente como uma estratégia de desvalorização dos fatos em prol dos interesses pessoais, chamados fake news. Onde há fatos, não existe verdade única. A escolha do termo não é neutra. Trata-se de uma interpretação que ao mesmo tempo é uma acusação. Tudo se passa como se a pós-verdade fosse a verdade típica dos tempos pós-modernos. Trata-se de um conceito que oculta a falta de clareza acerca de seu significado. Desde então, a ideia de mentira na política como um remédio amargo consolidou-se no nosso mundo imaginário. O resultado não é mais apenas a substituição da verdade pela mentira, mas a destruição na crença em qualquer sentido que nos oriente no mundo. A descrença é a desistência da tarefa de fazer qualquer avaliação. Talvez não possamos chamar de mentira essa versão sistêmica, onde todos estão sendo enganados ao mesmo tempo. Vivemos em uma época em que todos se sentem no direito de dizer qualquer coisa, seja nos discursos políticos ou nas redes sociais, garantidos pela crença de que tudo vale e pela recepção à crítica da maioria dos internautas. Não podemos nunca deixar de nos perguntar criticamente quem são e como fazem estes que assumiram para si a tarefa de controlar a veracidade dos discursos dos outros. Assim sendo, a verdade perde o seu valor no tempo da cybercultura e, como consequência disso, toda a humanidade sairá perdendo.